Boa tarde. Vamos resolver agora o exercício 19 da lista 8. Diz o seguinte: um avião passa por pontos de coordenadas A, que é 1, 2 e 1, e B, 5, 6 e menos 3. Enquanto o segundo avião tem trajetória que passa pelos pontos C, de coordenadas 3, 4, 5 e D, de coordenadas menos 1, 4 e 9. Supondo trajetórias retilíneas, qual a menor aproximação possível entre os dois aviões? Essa é a primeira pergunta. Em que posições se encontram esses aviões quando estão mais próximos? Então, esse exercício é um exercício de distância entre duas retas, tá? Vamos chamar de R a reta que passa por A e B, e de L a reta que passa por C e D. Então, a primeira coisa, a gente tem que analisar a posição relativa entre essas retas. A gente já sabe que se as retas são coincidentes ou concorrentes, a distância é zero. No caso que elas são paralelas e reversas, cada uma delas tem um método para calcular a distância. Então, vamos verificar. Primeiro, vamos calcular os vetores paralelos a essas retas. Calculando o vetor AB, a gente obtém que ele tem coordenadas 4, 4 e menos 4, que é paralelo ao vetor U, dividindo tudo por 4, vai ficar o vetor 1, 1 e menos 1. Então, esse é um vetor paralelo à reta R. Agora, a reta que passa por C e D é paralela ao vetor CD, que tem coordenadas menos 4, 0, 4. Aí, dividindo tudo por 4, a gente obtém o vetor V de coordenadas menos 1, 0, 1, que é um vetor paralelo à reta L. Então, a gente tem que verificar se esses vetores são ou não múltiplos. Então, vamos supor, por absurdo, que existe um lambda tal que V é lambda U. Então, a gente obtém que menos 1, 0 e 1 tem que ser igual a lambda vezes o vetor 1, 1 e menos 1. Olhando para a primeira coordenada, a gente obtém que menos 1 é igual a lambda, e olhando para a segunda coordenada, 0 é igual a lambda. Então, a gente obteve lambda igual a 0 e lambda igual a menos 1, que é um absurdo. Então, conclusão, esses vetores U e V não são múltiplos. Então, se você tem duas retas tais que os vetores paralelos não são múltiplos, essas duas retas podem ser concorrentes ou reversas. Então, para elas serem reversas, a gente tem que verificar ainda que a interseção entre as duas retas é vazia. Então, vamos pegar a equação paramétrica da reta R e L. Então, a reta R passa pelo ponto A e é paralela ao vetor 1, 1 e menos 1. Então, as coordenadas de um ponto dessa reta vai ser da forma 1 mais T, 2 mais T, 1 menos T, com T percorrendo os reais. A reta L, ela passa pelo ponto C e é paralela ao vetor V. Então, os pontos dessa reta vão ser, primeira coordenada, 3 menos S, segunda, 4, e a segunda, 5 mais S. Então, vamos supor que a interseção é não vazia, quer dizer, existe T e S reais, tal que 1 mais T, 2 mais T, 1 menos T vai ficar igual a 3 menos S, 4, 5 mais S. Mas a gente iguala as coordenadas. Então, vai ficar 1 mais T tem que ser igual a 3 menos S, 2 mais T tem que ser igual a 4, e 1 menos T tem que ser igual a 5 mais S. Olhando para a segunda equação, 2 mais T é igual a 4, a gente obtém que T é igual a 2. Aí, substituindo na primeira, como T é 2, vai ficar 1 mais 2 igual a 3 menos S, então S é igual a 0. Então, a gente achou T igual a 2 e S igual a 0. Mas tem que verificar na terceira equação. Então, substituindo T por 2, a gente obtém que 1 menos T é igual a 1 menos 2, que é menos 1. Agora, substituindo S por 0, ele tem 5 mais S, vai ficar igual a 5.
Então, a gente não obteve uma igualdade, a gente obteve que menos 1 é igual a 5. Então, não é uma igualdade, então quer dizer que não existe ponto de interseção entre essas duas retas. Então, conclusão. A gente verificou duas coisas. Primeiro, que os vetores paralelos às retas não são múltiplos e a interseção entre as retas é vazio. Então, essas retas realmente são retas reversas, tá? Aí temos que calcular a distância entre essas duas retas, que vai ser a menor distância entre um ponto qualquer de uma reta da reta R e um ponto qualquer da reta L, tá? Aí, para rever como calcular a distância entre retas reversas, vocês devem olhar lá no capítulo 12, seção 2. Então, a gente eu fiz o esboço da reta R e L. O que a gente provou nas notas de aula e em sala de aula? Que vai existir um único ponto P1 da reta R e o único ponto P2 da reta L, tal que se eu pegar o vetor P1, P2, ele é perpendicular à reta R e à reta L. Então, a distância entre essas retas reversas vai ser a distância entre esses dois pontos especiais, tá? Eles não só existem, como eles são únicos. Então, como o P1 é um ponto qualquer da reta R, ele vai ser da forma 1 mais T, 2 mais T, 1 menos T. E o P2 é um ponto da reta L, então ele vai ser da forma 3 menos S, 4, 5 mais S. Então, observa, sempre que a gente estiver trabalhando com duas retas simultaneamente, tem que usar parâmetros diferentes. Aí eu escolhi T e S. Então, agora a gente tem que calcular, dizer que o vetor P1, P2 é perpendicular à reta R, é equivalente a dizer que o vetor P1, P2 interno com U é 0 e o vetor P1, P2 interno com V é igual a 0. Agora é só conta. Você acha as coordenadas do vetor P1, P2. Então, vai ficar 3 menos S menos 1 menos T, 4 menos 2 menos T, e 5 mais S menos 1 mais T. Aí, fazendo as contas, a gente obtém 3 menos 1 dá 2, então vai ficar P1, P2, vai ser a primeira coordenada, 2 menos S menos T. Segunda coordenada, 4 menos 2 dá 2, então a segunda coordenada vai ficar 2 menos T. E a terceira coordenada vai ficar 4 mais S mais T. Aí, a gente tem que fazer agora o quê? O produto interno desse vetor pelo vetor U igual a 0. Depois, o produto interno desse vetor pelo vetor V igual a 0. O vetor U é o vetor 1, 1 e menos 1. Então, fazendo o produto interno com P1, P2, vai ficar 2 menos S menos T, mais 2 menos T, menos 4, menos S, menos T, igual a 0. Agora, o produto interno com vetor V, que é menos 1, 0 e 1. Vai ficar menos 2 mais S mais T, mais 4 mais S mais T. Aí, agrupando aí nessas duas equações, a gente obtém menos 3, na primeira equação aqui, o produto interno com U igualando a 0, vai ficar menos 3T menos 2S igual a 0. Agora, o produto interno com V, fica 2T mais 2S igual a menos 2. Aí eu somo essas duas equações e obtenho que menos T é igual a menos 2. Logo, T igual a 2. Aí, substituindo na equação 4, o T igual a 2 vai ficar menos 6 menos 2S igual a 0. Então, S é menos 3. Então, eu achei T igual a 2 e S é menos 3. Aí, eu vou lá e substituo o T igual a 2 e o S menos 3 lá nas coordenadas do ponto P. Então, se o T é igual a 2, o meu P1 vai ficar 3, 4 e menos 1.
e o P2, como S é menos 3, vai ficar 6, 4 e 2. É o que eu achei aqui, ó. Certo? Então, a partir do momento que achou esses dois pontos, fica fácil calcular a distância entre as retas reversas, que vai ser a distância entre esses dois pontos, que é igual à norma do vetor P1, P2, que vai ficar igual, quem é o P1, P2? Vai ficar 6 menos 3, 3, 4 menos 4, 0, e 2 menos 1, vai ficar 3. E é fácil, calculando a norma desse vetor, vai ficar igual a 3 raiz de 2. Então, a menor distância possível entre os dois aviões é 3 raiz de 2. E eles vão atingir essa distância mínima se o primeiro avião estiver na posição do ponto P1 e o segundo na posição do ponto P2. Então, existe outra maneira e outras maneiras de calcular a distância entre duas retas reversas. Então, outra maneira é o seguinte: a gente vai considerar P1 e P2 dois planos paralelos aos vetores U e V. U é o vetor paralelo à reta R e V é paralelo à reta L. Tais que o ponto A pertence ao plano P1 e o ponto C pertence ao plano P2. Então, como consequência disso, como a minha reta R é paralela ao vetor U, né? E esse vetor U é paralelo ao plano P1 e o ponto A está nesse plano, então a reta R toda está contida em P1. Analogamente, a reta L está totalmente contida no plano P2. Então, a gente sabe que esses dois planos são paralelos aos vetores U e V, que a gente já sabe que não são múltiplos, né? Então, para achar o vetor normal esses planos, basta pegar o vetorial V. Por uma propriedade do produto vetorial, a gente sabe que o vetorial V é um vetor perpendicular U e perpendicular V. Então, o vetorial V vai ser o vetor normal a esses dois planos. Então, vamos fazer a conta para achar o vetorial V. O U é 1, 1 e menos 1, e o V é menos 1, 0 e 1. Então, o vetorial V, primeira coordenada, vai ser o determinante 1, menos 1, 0, 1. Segunda coordenada, menos o determinante de 1, menos 1 e 1. E a terceira coordenada, o determinante da matriz 1, 1, menos 1, 0. Aí, fazendo as contas, obtém que a primeira coordenada é 1, a segunda é 0 e a terceira é 1. Então, o vetor normal plano é 1, 0, 1. A gente se lembra da equação cartesiana de um plano, é da forma AX mais BY mais CZ igual a D. Nesse caso aqui, o A é 1, o B é 0 e o C é 1. Então, os meus dois planos vão ser da forma x mais e igual a uma constante D1 e o P2 vai ser x mais e, uma constante D2, tá? Então, substituindo o ponto A no plano P1, a gente obtém que D1 vai ser 1 mais 1, que é 2. E substituindo o C no plano P2, a gente obtém que D2 é 3 mais 5, que é igual a 8. Então, a gente obteve a equação dos dois planos. E a distância entre as retas reversas é exatamente a distância entre esses dois planos paralelos. A gente pode aplicar a forma da distância entre planos paralelos. Vai ficar módulo de D1 menos D2 sobre a norma do vetor normal. A norma do vetor normal vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a raiz de 2. E D1 menos D2 em módulo vai ficar 6. Então, a distância ficou 6 raiz de 2. Aí, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, vai ficar 6 raiz de 2 sobre 2, que é igual a 3 raiz de 2. Agora, a pergunta: por que a distância entre esses dois planos, né, vai ser exatamente a distância entre as retas reversas? Porque a gente sabe que, como esse P1 aqui, e o P2, né,
P1 está no plano P1 e P2 está no plano P2, e o vetor P1 e P2 são perpendiculares aos dois planos. Então, como a gente viu, distância entre planos é exatamente dado pela distância entre P1 e P2, certo? Então, que a gente já sabe que é igual a distância entre as retas reversas também. Então, se a gente conhecer esses planos paralelos, sendo que um deles contém a reta R e o outro contém a reta L, para calcular a distância entre as retas reversas, basta calcular a distância entre esses dois planos. Mas aí vocês vão ter que achar a equação desses planos, depois calcula a distância entre eles, vai ser a distância entre as retas reversas. Mas nesse caso, você vai obter só a distância. Você não vai obter quem é esse P1 e P2, que às vezes é importante, tá? Qual a importância desse P1 e P2? Porque a reta que passa por esses dois pontos é a única reta que é perpendicular à reta R e à reta L, que são reversas. Ok, gente? Então, até a próxima.